Pura vida, heróis de propósito, o tema de hoje é a equidade, a igualdade, a imparcialidade. Você se considera tão importante quanto as outras pessoas? Mais ainda, você considera as outras pessoas tão importantes como você? Se às vezes você se vê tomado por dúvidas em relação ao quanto os outros são tão importantes quanto você e como fazer para criar uma cultura, um espaço de maior igualdade entre as pessoas, esse episódio aqui é para você. Para ilustrar a questão da igualdade, da equidade, da imparcialidade nas decisões, eu trago a história de um ícone da luta dos direitos civis, que é Martin Luther King. Mas eu vou sair um pouco da história comum, conhecida pela grande maioria, da questão dos direitos raciais importantíssimos que ele lutou, do seu famoso discurso I Have a Dream para mais de 200 mil pessoas, numa época em que você não tinha redes sociais e, no caso dele, sequer tinha a mídia a seu favor para conseguir fazer esse movimento acontecer. Eu queria chamar a atenção que Martin Luther King conseguiu criar todo esse movimento, décadas e décadas que impactam até hoje nas transformações sociais que a gente está vivendo, em toda a revisão da igualdade entre raças, entre pessoas, apesar de um grande desafio que ele enfrentava, a depressão. Você sabia que Martin Luther King passou a sua vida lutando contra a depressão? Conta a história que, aos 5 anos de idade, uma das pessoas mais importantes da vida de Martin era, na época, chamado Michael ainda, depois ele escolheu o nome Martin Luther King em homenagem ao fundador do movimento protestante. Na época ele chamado Michael, a pessoa mais importante da vida dele era a sua avó. E um dia a avó teve um desmaio e ele, ao ver a avó caída no chão sem reação, achou que ela tinha morrido. Sabe o que ele fez? Ele pulou da sacada do segundo andar e se estatelou no chão. E só voltou a se mover novamente quando a família o reanimou, dizendo que a avó estava bem. Anos depois, essa avó, para a qual ele dava esse tamanho de importância, veio a falecer. E desde então, na sua vida, ele teve grandes episódios de depressão, nos quais ele mal conseguia fazer o que precisava ser feito, sair e ir para a rua. Mas apesar desse episódio, apesar dessas dificuldades, ainda assim, lutando contra esse monstro, conseguiu construir e realizar tudo aquilo que ele realizou e impactou o mundo com a sua capacidade. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today
Por que eu chamo a atenção na característica depressiva de Martin Luther King? Porque quando a gente fala de igualdade, de equidade, a gente normalmente vai olhar para questões de raça, de gênero, de classe social, mas a equidade está em nós olharmos para o outro em suas características, apesar de todos os desafios que a gente tem, conseguir olhar o melhor que cada pessoa tem. Imagina se esse ícone, essa pessoa tão importante para a história, tivesse sido descreditada simplesmente pelo fato de que era um homem depressivo. Se, de acordo com os paradigmas, com a visão daquela época, tivesse sido considerado um fraco, alguém que não merecesse atenção, porque afinal mal conseguia lidar com a sua própria vida. Cada um de nós, quando a gente olha a questão da equidade, tem algo importante a ser falado, tem um papel importante no grande plano da história e da humanidade. O nosso tema de hoje, falando sobre equidade, é justamente a gente conseguir entender como fazer para dar essa voz, para conseguir dar essa atenção e superar aquilo que muitos de nós raramente aceitamos que temos, que são os nossos preconceitos. Entender que os preconceitos, inclusive, têm um papel fisiológico, evolucionário, que nos trouxeram até aqui, mas que o grande perigo não é tê-los, que isso é natural, é se apegar a eles. Eu tive, de certa forma, o privilégio, a honra de ter crescido num lar multirreligioso, pessoas das mais diversas religiões, extremamente apegadas à sua religião, à sua crença. Isso talvez tenha criado em mim, na minha jornada, uma visão de que, poxa, se tem essa pessoa que eu confio e que fala que essa religião é a que diz a verdade, tem essa outra que eu confio e também diz que essa é a verdade. E eu amo essas duas pessoas, confio nessas duas, talvez a verdade esteja em algum outro lugar no meio desse caminho. Mas o especial não era só ter esses diferentes pontos de vista, era ver como todos se respeitavam apesar disso tudo. Eu não tinha nenhum desses personagens da minha vida dizendo que o outro estava errado, de que eu não deveria segui-lo, maltratando ou ridicularizando um ao outro. Cada um respeitava a crença um do outro. Diferentes religiões também levaram a diferentes raças, classes sociais, gêneros, enfim, a diferentes pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver. Talvez por isso, no primeiro momento, o assunto da equidade me parecesse algo muito natural, algo que deveria também fazer parte do dia a dia das pessoas. E eu sequer conseguia enxergar as minhas próprias limitações, meus próprios desafios. Eu convidei para a nossa conversa de hoje alguém que vem me ajudando a perceber e a superar e a enxergar muitos dos meus desafios, minhas limitações em relação a tratar os outros de forma equalitária. A minha esposa, Alana Grace. Acompanhe aqui a entrevista com a gente. Para conversar sobre equidade no nosso programa de hoje, eu resolvi trazer Alana Voynix, ou melhor, Alana Takei. Sim, a minha esposa, alguém com quem eu venho buscando dividir de forma equalitária os desafios da vida, mas alguém que tem muita propriedade para falar desse assunto pela sua atuação profissional como gestora de produção em uma das maiores empresas de alimento do mundo, uma empresa inclusive que se preocupa muito com a questão da equidade nas mais diversas vertentes. Vida, obrigado por vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigada, Rafa, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Conta para o pessoal, na visão que você tem, pessoal, profissional, enfim, o que para você significa equidade? Equidade para mim, acho que é a gente poder enxergar as necessidades das outras pessoas, entender que cada um tem necessidades, desejos e oportunidades diferentes. E quando a gente fala de um tema que é muito forte hoje em dia, que é equidade de gênero, e pensando em equidade de gênero para mulheres, eu acho que, para mim, que nós mulheres sejamos o que a gente quiser ser, que a gente possa ter nossas capacidades valorizadas, que a gente tenha nossas vozes ouvidas e nossos desejos respeitados. É bastante interessante você falar sobre a gente poder ser aquilo que a gente quiser ser, né? Porque qualquer ser humano, independente do sexo, raça ou enfim, suas características, vai ter limites naturais a serem enfrentados na vida, as competências que precisa desenvolver. O difícil é quando a sociedade, as condições, a cultura impõem também outras barreiras, né? Sim, e acho que para nós mulheres mesmo, tem a questão de muitas de nós não quer abrir mão do sonho de ser mãe. E ao mesmo tempo, hoje em dia, torna-se cada vez mais frequente o desejo de ser uma profissional de sucesso. E essa é uma grande barreira que nós mulheres enfrentamos dia a dia e eu tenho o prazer e o privilégio de enfrentar isso de uma forma muito mais saudável. Eu tenho um companheiro que me ajuda nisso, que divide isso comigo de uma forma equalitária. Então,
faz um papel que muitas vezes chamam de mãe, e aí a minha resposta fica fácil, né? Como você consegue se dedicar tanto ao trabalho, ficar tantas horas trabalhando, ou pensar e focar no seu profissional? Exatamente porque eu tenho alguém em casa que consegue suprir a ausência que eu faço quando eu estou trabalhando. Obrigado, amor. É engraçado que isso realmente para mim não foi uma coisa que veio naturalmente, né? Eu vim sim de uma cultura, de uma formação em que tinha o que a gente poderia chamar da cultura machista, né? A mulher cuidando de casa, o homem indo trabalhar. A cultura na qual eu fui formado, meus avós tinham muito disso. Mas depois, já na geração dos meus pais, minha mãe e meu pai já viviam muito uma divisão das tarefas, das atividades, aquela correria de trabalho. E sempre foi um valor especial para mim, quando chegasse a minha vez, né, de ser um senhor de família, realmente enxergar que o trabalho é de todos, né, e a divisão tem que ser feita de forma muito especial. Obrigado por relatar isso, Vida. Mas conta para nós, assim, de maneira geral na sua vida, como é que você viu as vantagens de buscar ser uma pessoa que trata todos como iguais? Porque além de você ter tido o benefício de ser tratada da forma mais igualitária possível, né, até hoje, você também é uma pessoa que eu vejo sempre tratando as pessoas de uma forma muito igualitária. Quais são as vantagens de optar por esse caminho? Acho que a partir do momento que a gente resolve tratar todos como iguais, a gente tem a possibilidade de enfrentar nossos medos e nossas inconsistências de uma forma mais ampla. A gente consegue aprender com a evolução do outro. Como é que o outro conseguiria superar essa dificuldade que eu tenho hoje? A gente tem visões diferentes sobre posições que a gente seria limitado se a gente conseguisse enxergar só pelo nosso ponto de vista. Quando você amplia que existem pessoas com dificuldades muito maiores que as suas e que enfrentam barreiras e obstáculos muito maiores que os seus, é um pouco egoísta pensar, por que comigo? Então, acho que essa é a forma de poder tratar todo mundo como igual. Você vê que, apesar das limitações, das dificuldades, as pessoas encaram a vida e enfrentam o que tem pela frente. E aí é injusto você se colocar no centro de tudo e falar, é só comigo. Então, encara também que, acho que essa é a melhor vantagem de você tratar todo mundo como igual. É você se superar. Sabe que uma das coisas que foi apaixonantes nas várias características que me fizeram, né, escolhê-la como uma parceira na vida, foi ver que você nunca olha para uma pessoa esperando que ela fosse diferente do que ela é. Eu nunca te vi dizendo para ninguém, você deve ser desse jeito, você deve ser daquele outro. Você sempre vê as pessoas como elas são e lida com aquilo que está à sua frente. Aquilo é o melhor e aquilo é o que a pessoa tem para entregar. Como é que funciona isso para você? Para mim é uma questão de respeito. Você respeitar as diferenças, é você entender que nem todo mundo precisa pensar como você ou ser como você para ter valor. Então, isso para mim, é muito enriquecedor, porque me dá a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e admiráveis e aprender a admirar essas diferenças também. E acho que isso é o que torna o nosso convívio em sociedade mais simples, mais fácil. É aprender que a gente não tem uma resposta pronta para tudo, que cada um vai ter uma resposta diferente dentro do contexto que está inserido. Agora, toda força de caráter tem o desafio também de ser aplicada, né? Tratar a todos de forma igualitária, buscar olhar os outros como iguais, tem seus desafios também. Quais foram os principais que você enfrentou e enfrenta até hoje? Acho que o principal desafio é você primeiro pensar o que é tratar o outro como igual. E não é o seu pré-julgamento, é o que a pessoa espera que seja igual para ela, né? A gente rotula muito, eu gostaria de ser tratado de uma forma mais justa, mas o que é mais justo para você não necessariamente é mais justo para o próximo. Acho que o grande desafio é esse, é você conseguir perceber no outro o que é ser igual para ele. Isso é poderosíssimo. Então, eu gostaria que você fechasse essa nossa entrevista, essa nossa conversa, contando para o pessoal aqui quais seriam algumas dicas, alguns caminhos que as pessoas poderiam ter para desenvolver a sua capacidade de agir de forma mais igualitária, para desenvolver essa força de caráter da equidade. Primeira dica, evite pré-julgamentos. Então, acho que você tem que estar aberto para entender essas diferenças e conseguir compreender que isso pode ser enriquecedor para você também. E aí essa é a segunda dica, aproveite as diferenças. Então, não só respeite, aceite essa diferença, mas entenda como isso pode contribuir para você também. E aí acho que isso acaba se tornando um prazer. Quando você vê o que você está recebendo em troca, você acaba se dedicando cada vez mais a fazer. Acho que seriam essas as principais dicas. Excelente.
A Endeavor, uma das maiores empresas de fomento ao empreendedorismo no Brasil, uma organização que busca gerar empreendedores, fez uma pesquisa bastante interessante sobre essa questão da equidade, da diversidade no ambiente de trabalho. A pesquisa tentava verificar a capacidade de solução de problemas das empresas, coisas que são inusitadas, coisas que fogem do nosso controle, que a gente vê acontecer cada vez com mais frequência. Quando você tinha o executivo padrão, né? uma mesa de executivos que era composta por aquele padrão, homens de 40 anos e tal, o índice de solução assertiva chegava a menos de 50%. Quando você fazia o famoso gender balance, né, buscava ter homens e mulheres em posição de igualdade nas escolhas, nas decisões a serem tomadas, já subia ali seus 10%. Se você colocava pessoas de faixa etária diferente, já subia outro percentual. Quando você colocava pessoas de classes sociais diferentes, de culturas diferentes e assim por diante, quanto mais diversidade existia na mesa para decidir, maior era a capacidade de soluções assertivas para problemas inesperados. Então, em um contexto em que as empresas estão buscando cada vez mais conseguirem inovar, pensar fora da caixa, solucionar problemas que a gente não está acostumado, e é o que o mundo está apresentando cada vez mais para nós, ter diversidade e criar isso através de um clima de equidade se torna uma grande necessidade. Continue conosco, que a gente vai seguir na sequência com as nossas dicas para desenvolver a capacidade da equidade na sua vida. Depois dessa entrevista emocionante com a Alana Voynich, a Alana Takei, minha esposa, né, falando sobre como a equidade fez parte da vida dela e se manifestou ao longo da sua história, das suas conquistas, fica a grande questão: como é que você que está nos assistindo, como é que nós podemos nos tornar pessoas que tratam os outros de forma mais imparcial, de forma mais justa? Algumas dicas são muito poderosas e cada uma delas se baseia em um princípio filosófico, uma forma de pensar extremamente poderosa e pouco utilizada no nosso dia a dia, nesse nosso mundo de redes sociais e de tanto partidarismo. Esse princípio é o princípio chamado dialética. É você conseguir entender que as suas opiniões, aquelas primeiras ideias que te vêm, aquilo que a gente vai chamar normalmente dos seus preconceitos, os conceitos iniciais, instintivos que lhe aparecem, são somente as suas hipóteses. Hipo vem de um sufixo que significa aquilo que está abaixo, né? Hipopótamo, abaixo da água. Hipótese é aquilo que está abaixo de uma tese, uma ideia bem fundamentada. Quando você tem hipótese, só tem ideias gerais. Como é que você sai desse nível? É indo para o próximo, que é pesquisando. Buscando pontos de vista, procurando quem já estudou sobre esse assunto, né? Buscando bases fundamentadas para aquilo que você acha ou para aquilo que te disseram, e aí você vai chegar, através de bastante estudo, a uma tese, a uma ideia concreta, a uma convicção que você tem. Mas até aí a gente ainda corre riscos de acabar cometendo injustiças, porque para cada tese que é criada, normalmente vai existir aquilo que é o contrário à nossa tese, a antitese, uma ideia contrária à minha, e aí nasce a equidade. Quando você conseguir se tornar capaz de ouvir alguém que pensa diametralmente oposto do que você pensa e ouvir com atenção, com respeito, com curiosidade, ao invés de tentar defender seu ponto de vista de cara, ouvir o ponto de vista do outro, trazer o seu e não ter a pretensão de querer convencê-lo de que você está certo, de que ele está errado, mas tentar entender quais são os pontos do discurso dele, da visão dele, que podem enriquecer a sua visão, que podem complementar a sua visão, ou quem sabe, isso por mais raro que seja também acontece, mudar a sua visão sobre um assunto. Um bom discurso, um bom debate, uma boa conversa dialética permite que a gente veja alguém que a gente discorde, uma antítese, que tem uma antítese da minha visão, e consiga criar aquilo que a gente chama da nossa síntese. Esse vai ser o seu grande prêmio quando você começar a agir de forma mais equalitária. A síntese pode ser tanto você que tem a ideia A e seu oponente nessa ideia que tem a ideia B chegarem a uma ideia AB, a junção das duas, você concordar com ele concordar com você, ou até criar uma nova ideia, uma ideia C completamente oposta daquilo que você estava pensando, imaginando inicialmente. Mas, Rafa, quais são as vantagens de a gente fazer isso, de a gente ter esse raciocínio, essa abordagem dialética ao lidar com as pessoas de forma mais equalitária? Bom, uma das grandes vantagens é que isso fortalece o trabalho em equipe, isso aumenta o engajamento das pessoas na ideia final que é chegada. Então, indo para um formato muito prático, como é que você expressa essa mentalidade dialética para o mundo, é você conseguir, sempre que tiver que tomar uma decisão
no teu grupo, na tua equipe, incluir o pensamento, as vontades, as ideias de todos. Mesmo aqueles que não se expressam, perguntar para as pessoas, de repente, mais tímidas, mais introvertidas, o que elas acham, quais as opiniões delas, quais sugestões elas teriam. E, inclusive, conseguir respeitar, no final das contas, quando a decisão for tomada, e nem sempre a decisão agrada a todos, na verdade, normalmente ela não agrada a todas as pessoas, você conseguir contar para os demais os motivos de você ter tomado essa decisão. Investir tempo em esclarecer para aqueles que, de repente, não foram contemplados em suas ideias, na decisão final que foi tomada por um grupo, uma equipe, é também uma atitude de inclusão, de equidade, de justiça. Olha, eu agradeço tudo que você trouxe, todas as opiniões que você trouxe. A gente pode utilizar isso, mas não deu para utilizar aquilo. Isso já faz com que a pessoa se sinta respeitada em suas ideias, em suas posições. E para fazer tudo isso, a dica final que a gente deixa aqui é a questão de lutar a favor de algo. Olha que interessante. Quando a gente fala dos movimentos raciais que a gente comentou no primeiro bloco, falando sobre Martin Luther King, é muito comum que as pessoas queiram lutar contra. Eu quero lutar contra o racismo, eu quero lutar contra a desigualdade. Quando você se põe contra, você cria um oponente, você cria um inimigo. Que nem sempre é material, é físico, mas você cria um inimigo. Que tal você começar a lutar a favor? Eu não luto contra o racismo, eu luto a favor de pessoas entenderem que somos seres humanos uns como os outros. Eu não luto contra a desigualdade, eu luto a favor da igualdade. Porque aí você não vai se pôr contra, você vai se pôr ao lado daqueles que você estiver dialogando, as suas antíteses, para ajudá-los a compreender seu ponto de vista. Não lute contra, lute a favor daquilo que você deseja. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência ao nosso programa e deixar um presente para você que nos assistiu até aqui. Entra lá nas nossas redes sociais, @RafaelTakei, e lá nós temos os testes das forças de caráter, no qual você que está acompanhando essa nossa série, todos esses episódios, conhecendo as diversas forças, vai conseguir saber a hierarquia das suas forças. Qual será que é a sua maior, a sua segunda maior? Vai vir numa ordem, da primeira à 24ª força de caráter, só 5 forças de assinatura, e eu quero deixar de presente para você. Se quiser conhecer melhor essas forças, você pode escolher uma delas, qualquer uma das 24, e mandar um direct. Olha, Rafa, fiz o teste, quero aumentar a força da coragem, da bravura. Manda lá a mensagem com a força que você quiser aumentar e eu vou responder com a maior satisfação. Dicas interessantes para você aumentar suas forças de caráter. Desejo muito sucesso e felicidade em seu propósito e que as forças de caráter estejam com você.